Hoje é dia 3 de março de 2022, são 12 horas e 20 minutos em Franca, São Paulo. Uma quinta-feira, bastante ensolarada. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, A Morte e o Seu Mistério. A Morte e o Seu Mistério é uma trilogia produzida por Camille Flammarion, um astrônomo que, à sua época, aproveitou a sua experiência no isolamento de seu observatório astronômico, onde ele e o seu equipamento colhiam dados do movimento dos astros, anomalias, enfim, todo tipo de ocorrência envolvendo o que acontece na abóbora celeste e fazia os seus apontamentos. E como todo bom observador, porque o nome diz Observatório Astronômico, observador astronômico, então o astrônomo, ele é um indivíduo que, acima de tudo, é um espectador da vida além do chão da Terra. E contudo, em a natureza, principalmente no campo macro e no micro, trazem grandes novidades. O trabalho desses pesquisadores é observar, anotar, fazer cálculos para relacionar o que vem com o que já aconteceu, com eventos futuros. E o curioso é que um astrônomo trabalha sempre com o passado. Quando ele observa a Lua, por exemplo, como a luz, o raio de luz é escravo de sua própria velocidade, 300 mil quilômetros por segundo, ele observa a Lua a 1 minuto e um quarto, aproximadamente. Quando ele observa o Sol, ele nota as ocorrências que estavam lá no Sol há 4 minutos e um quarto, aproximadamente. Enfim, olhando qualquer ponto do espaço, qualquer emanação de luz que chegue aos seus olhos, ele está sempre observando o passado. Não há como ele estar instantaneamente em qualquer ponto que se relacione ao macrocosmo. É sempre observação do que saiu, percorreu a distância própria para chegar ao olho do observador e só então lhe é possível analisar tais fenômenos. Capela, distante da Terra, 968 meses, então, em relação à velocidade da luz. Então, todo fenômeno que ocorre em Capela estarão sendo observados somente 968 meses seguidos. E com isso, nós somos espectadores do passado quando olhamos para os pontos de luz que brilham na abóbora celeste. Fecha para mim, não fica. Quando nós mergulhamos no mundo dos infinitamente pequenos, a princípio nós vemos em um tecido, em uma superfície qualquer, uma característica própria, que à medida que você vai mergulhando na microscopia, hoje nós temos microscópios eletrônicos, microscópios de grande acuidade, a coisa vai chegando em um ponto que você simplesmente desconhece. O que você está observando? Porque a coisa
vai se tornando cada vez outras e outras realidades. A época de Camille Flammarion, um fenômeno pipocou no mundo inteiro. Um fenômeno que se caracterizou pela invasão, praticamente, do mundo espiritual em relação às coisas do dia a dia da humanidade. Haviam fenômenos de mesas girantes, de raps, de materializações com ectoplasma branco, como se fosse uma nuvem de algodão, com ectoplasma escuro, negro, como um tecido enegrecido. Havia ectoplasma luminoso, e com este material, pessoas que já não pertencem mais ao mundo daqueles que têm o organismo físico se apresentavam. Haviam fenômenos psíquicos, fenômenos de telepatia, haviam fenômenos relacionados à germinação de plantas, a curas ou adoentamentos, dependendo da intenção que o experimentador, o indivíduo que estava fazendo aquele tipo de experiência, dava a semelhança de Jesus, que num determinado momento ressuscita mortos, cura pessoas com problemas psicológicos, psiquiátricos, cura pessoas com doenças físicas. Também ele seca uma figueira, mostrando o quanto essas energias estão ao talante da vontade e do amor do experimentador. Flammarion, nesta tríade, a morte e seu mistério, ele apresenta os chamados fantasmas. Fantasmas de vivos, pessoas que gozam de perfeita saúde, fantasmas de mortos, fantasmas de moribundos. O primeiro e o segundo volume, dos vivos e bem vivos. O segundo volume, que é este que nós estamos em mãos, é dos moribundos. E o terceiro volume tratando especificamente do fantasma dos mortos. Qual o objetivo deste estudo? Apresentar fatos e nos levar à reflexão. O que são fantasmas? Fantasmas são excreções, à semelhança da urina, das fezes, que restam de um organismo que vive com perfeita saúde, ou alguma coisa que sobrou depois que esse organismo foi levado a campo, a mortuário. O que seria? Ou, pelo contrário, nós temos que trocar a designação, o sentido de nossas palavras, e para isso utilizarmos de outro argumento, de outro campo de visão. E para isso necessitamos de palavras novas. Vamos substituir a palavra fantasma pela palavra espírito, uma palavra cunhada especificamente por Hippolyte Léon Denisard Rivail. É uma palavra que já tem uma certa origem anterior, mas que lhe dá um sentido novo, dizendo que espírito é o ser imortal, aquele que está em seu mundo natural quando não está ligado ao corpo físico, e que, quando ligado ao corpo físico, o anima, lhe dá a razão de ser. Um grande pensador disse o seguinte: você quer saber o que é o espírito, o que é a alma? Basta observar um corpo sem ela. Então, a razão de ser, esse brilho no olhar, este calor nas palavras, este sentimento nobre ou perverso, menos nobre, vamos dizer assim, o antifraterno, que todos nós possamos expressar, dirijamos os nossos sentimentos para cá ou para lá, é proveniente de nós, os seres imortais, momentaneamente ligados ao corpo físico ou momentaneamente desligados dele. Se há comunicações entre vivos e mortos, na verdade só há comunicações entre espíritos, de um ou de outro lado da dimensão.
Kardec, ele se desdobra, né? No sentido de mostrar as relações que existem entre o mundo material, né, o mundo em que estamos quando em estado de vigília, e o mundo natural, que é o mundo espiritual, que é o mundo em que nós temos o protótipo de tudo aquilo que acontece aqui na Terra, de bom ou de pior. O que ocorre aqui na Terra é um mata-borrão, é uma cópia imperfeita do que nós realmente temos possibilidades quando estamos no mundo espiritual. Além de Camille Flammarion, um outro pesquisador russo, cujo nome é Alexandre Kzakov, ele estuda os mesmos fenômenos e afirma o seguinte: não há fenômenos anímicos sem a participação dos fantasmas dos mortos, sem a participação daqueles que já deixaram o corpo físico. E não há fenômenos espíritas, fenômenos puramente produzidos pelos desencarnados, sem a participação da psique e do organismo de um vivente, de um fantasma dos vivos, né? Prefaciando o segundo volume, Camille Flammarion apresenta um pensamento socrático. Ninguém sabe o que é a morte, nem se ela será o maior dos benefícios para o homem. E, no entanto, tememo-la como se fora o pior de todos os males que poder-se-ia suceder-lhe. Atenienses, acabais de me condenar à morte. Acabais de colocar um epílogo na minha vida de forma, na minha vida de relação. E a voz divinal que sempre se fez ouvir durante todo o curso de minha vida, ela se silenciou neste momento. Então eu não me defendi. Porque entendo que o que se sucede é para um bem. Então não me defendi de meus acusadores, não me defendi de meus juízes. Entretanto, a infâmia, a calúnia, a iniquidade a que foi submetido certamente estarão jungidos, amarrados à história, à vida de meus acusadores e juízes. Entrego-me à pena, à condenação a que me fui exposto. E certamente eles hão de submeter-se às próprias condenações. É deste modo que as coisas deveriam se passar. E, no meu entender, tudo acontece para o melhor. Quando a morte se aproxima do homem, o que nele existe de mortal desagrega-se e entrega-se aos braços da natureza. Entretanto, o que há de imortal retira-se intacto. Nós estamos no último capítulo. Capítulo 12, que fala sobre aparições de moribundos no momento da morte, ondas e vibrações etéreas. No capítulo anterior falava sobre manifestações de moribundos no momento da morte. Então, nós tratamos de manifestações e agora simplesmente aparições. Nós estamos na página 325 do segundo volume. Um pensamento de São Martinho inicia o capítulo. A morte não é mais que uma das horas do nosso quadrante. E nosso quadrante deve girar eternamente.
Chegamos agora ao termo de nossa segunda inclusão pelo mundo do além. Depois das manifestações gerais de moribundos, tão variadas, vão apresentar-se-nos as aparições que fecharão este segundo volume, conduzindo-nos diretamente ao terceiro, fazendo-nos quase penetrar nos arcanos da morte. As manifestações que se acham de desenrolar diante de nossos olhos produziram-se no próprio momento da separação da alma. Como fizemos notar, elas não provam a sobrevivência, mas provam a existência de uma força psíquica independente dotada da faculdade de agir longe do corpo. Não é possível que certo número dentre elas se tivessem realizado não imediatamente antes, mas imediatamente depois do falecimento. Eis aqui agora não só manifestações, mas aparições da mesma ordem, coincidindo com o trespasse, precedendo-o na maior parte dos casos, mas seguindo talvez já por um certo número deles. Essas aparições são mais notáveis ainda. Desde séculos e séculos, esses fenômenos estranhos observados, relatados na literatura de todos os países. Nesse momento, tenho à minha frente uma biblioteca acerca deles. Meus leitores já viram determinado número de tais fenômenos narrados nas minhas obras. O meu dever é o de apresentar aqui, sobretudo, as observações que me foram transmitidas pessoalmente e garantidas, mas outras vindas de fontes diferentes não serão desdenhadas. Mais do que nunca, o nosso método deve se mostrar extremamente severo. Aparições de vivos ou mortos, antes de afirmar que estejamos seguros. Certas identidades bem aparentes podem ser inteiramente errôneas, mas semelhanças podem ser desprovidas de todo valor. Mencionarei um exemplo tomado nos trabalhos do meu observatório de Juvisque. Um dia, a 10 de outubro de 1910, em nossas fotografias fotografias de nuvens, tivemos o aspecto de um homem deitado, de quem a bela cabeleira branca, a fronte livre, os olhos, o nariz, a barba, o pescoço eram notadamente modelados. Ora, esta fotografia representava perfeitamente o retrato do senhor Falieres, então presidente da República Francesa, a tal ponto que, ao lhe mostrar um curioso, a sua primeira exclamação foi: nunca tive retrato mais parecido. Poder-se ver na ilustração dessa época. Tal semelhança durara alguns segundos, efeitos de luz sobre as nuvens. Quantos outros retratos do tipo o vento está a levar mundo afora? Sim, mas há semelhanças fictícias. Mas autorizará isto que se conclua que a fotografia não exista? O juízo avisado deve conduzir à cegueira? Este capítulo pode iniciar-se pela observação seguinte, que foi objeto de estudo analítico especial, já conhecido dos meus leitores, sob forma de rota. Página 250 da obra O Desconhecido. A coincidência foi estabelecida com precisão notável e é apresentada aqui
como o tipo do método exigido em nossas investigações. Dois amigos estavam empregados no mesmo escritório, ligados afetivamente havia 8 anos. Um deles, de nome Frederico, chegou a esse escritório na segunda-feira, a 19 de março de 1883, lamentando-se por ter sofrido uma indigestão. Foi consultar um farmacêutico, o qual diagnosticou um incômodo de fígado que lhe deu um medicamento. Na quinta-feira não se sentiu melhor. No sábado não apareceu. E seu camarada Nicolau soube que se fizer examinar por um médico que lhe aconselhara o repouso durante 2 dias, ou 3 dias, não pensando todavia que tivesse qualquer coisa de gravidade. Neste mesmo sábado, 24 de março, à noite, Nicolau, estando sentado no seu quarto, distinguiu o seu amigo que permanecia diante dele vestido. Fica aqui, Bernardo, vem cá. Então não pode abrir, ué. Eu vou fechar, não abre, deixa quieto. Meu netito de 6 anos, né? Neste mesmo sábado, 24 de março, à noite, Nicolau, estando sentado no seu quarto, distinguiu o seu amigo que permanecia diante dele vestido como de costume. Reparou nos pormenores de seu toilette, chapéu com fita preta, sobretudo desabotoado, bengala na mão. O espectro fixou olhar sobre ele e depois desapareceu. Neste momento acudiram-lhe à memória as palavras de Jó: e um espírito passou diante de mim, os pelos do meu corpo eriçaram-se, então sentiu-se penetrado por um frio glacial e os cabelos levantaram-se-lhe. Voltou para sua mulher perguntando quantas horas eram. 9h12, respondeu ela. A isso acrescentou ele: a razão dessa minha pergunta é que Frederico morreu, acabo de vê-lo. Ela procurou dissuadi-lo de tudo o mais que era efeito de sua imaginação, mas ele afirmou-lhe que a visão o impressionara tão nitidamente que nenhum argumento poderia afetar ou alterar a sua opinião. No dia seguinte, domingo, 15h, o irmão de Frederico veio anunciar a morte do doente, ocorrida na véspera, às 9h. Quer dizer, ela marcou 9h12, o irmão veio dizer que morreu às 9h. A esposa do narrador confirmou esta madrugada com o seu testemunho formal. Por outra parte, o irmão do morto, igualmente, certificou o fato numa carta especial, concordando identicamente com as 2 narrações e declarando, além disso, que fora tanto mais impressionado com isso quanto é absolutamente refratário a essa ordem de ideias. Não oferece dúvidas que a morte ocorresse durante os 20 e 25 minutos decorridos entre 9h menos 25 minutos e 9h. Ora, a visão produziu-se pelas 9h menos 12 minutos. Se a coincidência dos 2 acontecimentos não foi absoluta, não é, portanto, possível supor, mesmo no pior dos casos, que houvesse um intervalo de mais de 12 minutos. A probabilidade da morte durante um período determinado de 24 horas é... Aqui ele faz um monte de cálculos para falar sobre probabilidade. Probabilidade, 22 sobre 1000 multiplicado sobre 1 por 365 para um adulto da idade determinada. Mas para um homem de 48 anos, era a idade do Frederico, é de
13,5 por mil, cifra oficial pelas tabelas de mortalidade. Temos, portanto, para a probabilidade da mortalidade diária, 13,5 por mil multiplicado por 1 sobre 365 igual a 1 sobre 27.037 durante um período de 12 minutos. Contidos 120 vezes nas 24 horas, será 120 vezes mais fraca, isto é, Jesus. (13,5 por mil multiplicado por 1 por 365 multiplicado por 1 sobre 120, temos então x igual a 1 sobre 224 multiplicado por 13,5 dividido por 1000 vezes 1 sobre 365 vezes 1 sobre 120 igual a 1 sobre 8, olha só, 804 bi 622 mil, não, 804 mil, nossa, milhões, 804 milhões 622.222. No caso precedente, aconteceu? No caso precedente, a probabilidade de uma ação telepática comparada à probabilidade de uma coincidência fortuita está na proporção de 804 milhões 622.022 contra 1. Então são milhões contra 1. É a certeza moral, a aparição do morto ao seu amigo. Não oferece dúvidas. Só um minutinho aqui. Eu tenho um netinho de 6 anos e uma de 10 que está entrando aqui toda hora. É a certeza moral, a aparição do morto. Ao seu amigo não oferece dúvidas. A objeção do acaso, das coincidências fortuitas, é eliminada por cálculos análogos àquele que se acaba de ler, aplicados racionalmente ao numerosos casos para os quais a hora da morte pôde ser determinada com exatidão. Possuímos centenas do mesmo gênero. E aí ele vai citar uma série de exemplos. A gente vê nesse trabalho do Flammarion uma preocupação com relação à exatidão, porque quem está acostumado a observar fenômenos celestes tem que descrever exatamente aquilo que vê, exatamente aquilo que aconteceu. E por que é importante o momento em que o indivíduo deixa o corpo físico? Porque há sempre os materialistas que relacionam, não negam essas manifestações de apresentação, de aparições, de manifestações dos fantasmas, desde que o indivíduo ainda esteja vivo. Eles só negam a apresentação dos fantasmas dos mortos, ou seja, negam a sobrevivência. Isso dogmaticamente, teimosamente. Então, como Flammarion ele quer apenas elencar acontecimentos, ele se prende a esses detalhes. Agradecemos a Flammarion por esse esforço, agradecemos a Jesus por nos acudir diante das nossas dificuldades, mas diante da nossa boa vontade de procurar entender um tanto mais nós mesmos, a nossa própria realidade,
agradecemos a bondade de tantos corações que se solidarizam com esse esforço. E o socorro maior nisso tudo é que cada vez que nós mergulhamos a nossa mente nesses valores ad eterno, nesses valores que dizem respeito à nossa responsabilidade de viver, porque certamente o que pensamos, o que sentimos, o que decidimos, o que fazemos, sempre acarretam consequências imediatas de médio e de longo prazo. Então, qualquer atitude que venhamos a tomar, que tenhamos tomado, tem que ser bastante segura, porque é soprar o berrante e daí a pouco vem o gado que nós chamamos. É como os reflexos condicionados a uma senhora que soprava um berrante à beira de um lago e alimentava crocodilos. E um repórter estava ao lado dela, soprou o berrante, daí a pouco os crocodilos do lago todos... O lago parecia que não tinha nada, né? Era um lago mesmo, um lago... uma correnteza até significativa. Mas bastou ela soprar o berrante para que daí a pouco centenas de répteis saíssem de seus locais de aguardo, né, para alguma vítima e viessem para junto à terra para que fossem alimentados por aquela senhora. Então, a gente usou essa comparação do berrante para dizer que a cada gesto nosso aciona energias que vibracionam e atraem circunstâncias. É aquela pessoa que está de mal com a vida, nada está certo, não sei o quê, aquela reclamação e tal, e novas desgraças vão se sucedendo, porque ela não para de rememorar esses momentos infelizes. Um amigo uma vez nos disse que em nosso dia só ocorrem coisas boas, só coisas boas. Estamos gozando de saúde, junto a familiares, junto a... E de repente, um acidente, um descuido, que seria melhor ainda, né? A palavra, porque aquilo aconteceu porque fomos descuidados, negligentes. Um copo que se quebra, um prato que se derrama, um barulho um tanto mais significativo que invade o ambiente, e o indivíduo se destempera e cria toda uma celeuma envolvendo os familiares, perturbando a vida de todo mundo, e principalmente a própria. E daquilo ele faz um cordão, né? Ele faz aquele elencado de reclamações pretéritas, projeções de reclamações futuras, tornando desagradável a convivência dele para consigo próprio e dele para com as pessoas que o toleram. Igualmente ao indivíduo de bem com a vida. Eu me recordo de um senhor evangélico que se esforçava tanto para aplicar em sua vida as lições que o Mestre deixou a nós todos,
que a sua vida era um exemplo. Ele trabalhava lá na nossa residência, eu ainda era garoto, e de vez em quando o rapaz machucava. De vez em quando ele machucava, e a gente não sabe se era por descuido ou até por interferência da própria providência divina para que ele ensinasse tantas outras pessoas a como educar os próprios reflexos. Ele, vira e mexe, tinha algum sangramento na cabeça, algum corte na mão, algum dedo amassado, porque trabalhando com obra, com construção, com coisas nesse sentido, ele estava quebrando alguma coisa, caía um caco na cabeça dele, e a gente olhava para ele com aquela piedade, poxa, machucou. Mas o que era de se esperar é que algum palavrão saísse da boca dele. No entanto, ele, louvado seja o Senhor, louvado seja tu, ó Senhor, que me examina o meu mundo íntimo, procurando em mim alguma coisa digna de envergonhar perante a sua majestosa presença. Que nosso olhar se espantava, a nossa mente, que estava pensando mil coisas, se estacionava e não é possível, isso é porque está perto da gente. Mas não, aquilo era muito natural mesmo. Muitas e muitas pessoas com as quais ele conviveu, e os nossos próprios familiares, que ele trabalhou por lá quase 1 ano e meio, mexendo, reformando, arrumando, e cada vez se escutava algum barulho diferente, decorrente de uma queda, de um escorregão, de alguma coisa. E para nós outros que tivemos a honra de conviver com ele durante algum tempo, ficou a lição de vida. E para os seres imortais, para aqueles provavelmente espíritos que não têm um coração muito enobrecido, que talvez provocassem aqueles acidentes nele, também se envergonhavam, porque o comportamento dele é para envergonhar aquele que ocasionou o evento e louvar o seu esforço. Comida. Louvar o seu esforço. Todos nós temos testes e testemunhos, todos os restantes da vida. Agradecemos por tudo, Senhor da vida.